Você está indo viver no exterior ou já foi? Possui uma aposentadoria ou já vai dar entrada? Tem uma previdência privada e fica em dúvida. E agora, o que é que eu faço? Preciso sair correndo para resgatar minha previdência? Como é que essa aposentadoria vai ser tributada no exterior? Como é que vai ficar minha situação aqui no Brasil? E minha aposentadoria do exterior, o que é que eu faço com isso? Hoje é sobre isso que a gente vai falar a pedidos de muitos de vocês, principalmente com relação às diferenças entre o PGBL e o VGBL para o não residente. Bora lá? Olá, eu sou a Cintia e se você é brasileiro, aposentado e está vivendo por aí, esse é o canal. Hoje você vai entender qual é a diferença entre previdência pública e privada para o não residente fiscal. Quando é ou não vantajoso você resgatar a previdência e como é que você deve fazer isso depois de já ter feito a saída fiscal. Vamos lá. Começando pela previdência pública. A previdência pública é uma situação à parte que já foi decidido, batido o martelo lá, de que você deve ser tributado com a tabela progressiva igual a um residente, né? Foi considerado inconstitucional a lei que dizia que somente porque você foi viver no exterior, você deve ser tributado a 25% sobre sua aposentadoria. Como era que funcionava antigamente, né? Antes de ser voltado em 2024 essa inconstitucionalidade. Um aposentado que, por exemplo, ganha R$4.000 no ano, vivendo no Brasil, ele é isento, porque até R$5.000 hoje é isento de imposto de renda esse rendimento. Se ele simplesmente fizesse a saída fiscal, ele passava a pagar 25% de imposto de renda sobre os seus rendimentos, mesmo que estes fossem isentos para quem mora no Brasil. Nesse caso, ele tinha R$1.000 retido na fonte, né, os 25%, e em 5 anos isso daria ali mais ou menos R$60.000. Para você que teve esse desconto durante 5 anos ou mais, sabe-se lá quando foi que você saiu do Brasil, saiba que você pode recuperar os últimos 5 anos. Não dá para recuperar todo o tempo quando esses 25% foram debitados, mas os últimos 5 anos é garantido, certo? É tipo, tá tão garantido que a gente já nem dá entrada no processo sabendo que ele tá ganho. Então, vale sim a pena. E se vocês quiserem falar com a gente sobre isso, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um formulário próprio para esse assunto, tá bom? Sobre a aposentadoria pública, entendido. E sobre a pensão, ela é isenta tanto para residente quanto para não residente, tá bom? Então, no Brasil, se o acordo de não tributação com o país onde você vive disser que a capacidade, que a responsabilidade de tributar esse tipo de rendimento é do Brasil, quer dizer que no país aí onde você vive, esse rendimento também é isento. Se no acordo de não tributação está dizendo que deve tributar o país onde o contribuinte vive, aí, mesmo que o Brasil isente a contribuição de pensão, pode ser que você tenha que pagar imposto no país onde você vive. Então é muito importante você verificar o acordo de não tributação entre o Brasil e esse país. Para a aposentadoria, eu posso falar de Portugal. Se você recebe aposentadoria pública no Brasil, quem tributa é o Brasil. E em Portugal, esse valor é isento. Tem que ser declarado corretamente ali na sua declaração de imposto de renda, mas as finanças não vão tributar a aposentadoria pública do Brasil. Entretanto, a aposentadoria privada é tributada 100%. Aqui em Portugal, você vai trazer esse rendimento que você teve no exterior, vai ser declarado, a gente vai incluir todas as deduções possíveis na sua declaração, fazer com que seja tributado o mínimo possível e que você use o valor que você já pagou de imposto no Brasil como crédito ou como isenção. Vai depender do cálculo para poder saber qual é que vai ficar melhor para a sua declaração. Entretanto, já aviso logo que, na maioria dos casos, o imposto fica bem alto para quem tem previdência privada no Brasil. Então, eu tenho uma previdência também, além da pública, eu tenho a da cooperativa onde eu trabalhava, do banco onde eu trabalhava. Essas previdências vão ser tributadas a 100% em Portugal, tá bom? Agora vamos falar de um assunto que na época ficou bastante confuso. A gente via falando tanto que passou a ser isento, quanto que não passou. Quando a gente entrava em contato com os bancos diziam não, a gente não tributa mais o imposto, ou a gente tributa, enfim. Agora tá meio que decidido que a previdência privada continua sendo tributada da mesma forma que era antes. Então vamos entender a diferença entre PGBL e VGBL e vamos entender como é que ficou a tributação e quando é vantajoso ou não fazer o resgate desses investimentos. No caso de você ter um PGBL,
né? Como vocês mesmos já sabem, o PGBL dá aquele desconto no imposto de renda. É como se você estivesse empurrando o imposto de renda para pagar lá na frente. E qual é a diferença? Ao invés de você estar pagando 25%, 27,5% de imposto hoje, como você consegue dar essa dedução no seu imposto de renda? Se você ficar mais do que 10 anos com aquele valor ali investido, vai chegar um momento que você só vai pagar 10% de imposto de renda no resgate. Então você pode estar deduzindo hoje um valor bem alto que vai gerar uma economia de imposto de renda para você, e quando você resgatar lá na frente, você só vai pagar 10% de imposto de renda. Então, o PGBL é mesmo um plano para quem quer investir em longo prazo. Qual é o problema do PGBL para o não residente? Se você resgata ele agora, ou você tenta transferir ele para uma conta de não residente, você é tributado a 25% sobre a totalidade do valor do seu investimento. Então, não vale a pena, se você tem o PGBL, você está resgatando com antecedência. O melhor que você tem a fazer é informar ao banco onde você tem esse investimento e dizer: banco, eu não sou mais residente fiscal, mas eu quero manter o meu PGBL aí, deixa ele aí em paz. Por quê? Porque você pode manter esse tipo de investimento. Previdência privada é um investimento disponível para o não residente, então você não é obrigado a resgatar. Muitos de vocês chegam aqui na nossa consultoria já tendo resgatado tudo porque achava que precisava fazer o resgate da previdência privada para fazer a saída fiscal. Mas não é verdade. Esse é um investimento que você pode sim e deve manter, principalmente se ele for um PGBL, tá? Já no caso do VGBL, pode ser muito vantajoso para você fazer a conversão para uma conta de não residente ou fazer o resgate depois de se tornar não residente fiscal. A tributação é de 15%. E se você tinha que esperar muito mais tempo para conseguir baixar a tributação do seu VGBL para 15%, ao fazer a saída fiscal, ela se torna automática, independente do tempo de contribuição que você tenha feito lá para o seu VGBL. Para além disso, esses 15% só vai incidir sobre o rendimento que o seu investimento teve. Então, ele não vai incidir sobre a totalidade como acontece no PGBL. Então, para quem tem o VGBL, a gente indica, faz a portabilidade para a sua conta de não residente ou resgata. Observação: vocês não podem simplesmente chegar no banco e dizer resgata aí e ir embora com o dinheiro. Se vocês fizerem isso sem avisar o banco antecipadamente que vocês não são mais residentes fiscais, eles vão informar o Banco Central que é um residente fiscal que está fazendo o resgate. O Banco Central vai ter uma informação diferente porque você já fez a saída fiscal e você vai cair na malha. Não faça isso. Antes de fazer o resgate da sua previdência privada, você precisa notificar o banco, você precisa guardar essa notificação com você precisa conversar com o seu gerente dizendo: gerente, você tem certeza que você está fazendo esse negócio certo? Porque se você fizer errado, eu vou cair na malha. Veja bem, é muito importante que se você está se planejando para fazer a saída fiscal, você pense bastante e pesquise sobre esse assunto. Se precisar falar com a gente, o link para poder agendar uma consultoria de planejamento fiscal ou uma consultoria tira dúvidas está aqui na descrição do vídeo. E por que, Cintia, a minha previdência pública é tratada de um jeito e a previdência privada é tratada de outro? Então, são produtos totalmente diferentes. A previdência pública é um plano de previdência que garante a sua aposentadoria vitalícia. Então, enquanto você estiver vivo, você vai estar recebendo ali aquele dinheiro, você contribuiu para aquilo ali durante toda a sua vida, é uma outra parada. Enquanto que uma previdência privada é um investimento. É um investimento particular, você escolheu fazer aquele investimento, aquilo ali está te dando um rendimento. Aquele plano de previdência é um tipo de investimento de renda variável, né? Porque eles estão ali investindo em diversos produtos financeiros para te dar aquele rendimento que você espera da sua previdência. Então, assim, você não consegue comparar a previdência pública, onde existe ali um sistema social envolvido e todo o processo, de uma previdência privada, que é um plano financeiro que você resolveu fazer para você, como se fosse uma ação ou um fundo imobiliário, um fundo de investimentos. Então, as leis são totalmente diferentes, o embasamento é totalmente diferente, o embasamento legal para essas duas situações é totalmente diferente, e dessa forma ela é tratada diferente também pela legislação, pela Constituição, pelo STF. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho. No próximo vídeo eu vou falar sobre os 10 motivos para você fazer sim sua saída fiscal. Até a próxima. Tchau!